Fala pessoal, tudo bem? Chegando aqui no canal do Valuzeiro para falarmos a respeito da preparação para o jogo de sábado, última rodada do Campeonato Mineiro, fase de classificação 2023. Vamos falar também da FMF, que esclareceu ontem, através de um ofício, o regulamento que ela mesma criou e criou de forma confusa, por isso dando margem a alguns tipos de interpretações. E é claro, vamos falar do fato do Cruzeiro ainda em 2023 não ter vencido nenhum jogo como mandante, vai poder fazer isso no próximo sábado diante da equipe do Democrata de Sete Lagoas no Kleber Andrade em Cariacica. Vou pedindo a você que vai chegando por aqui, este mês retomaremos os vídeos aqui no canal, sei que andei distante, mas neste mês de março tenho o meu compromisso de que, mesmo que não sejam todos os dias, eu vou postar vídeos aqui regularmente, 2 ou 3 vezes por semana. Tá falado, pessoal? Você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal do Valuzeiro, caso goste do conteúdo de hoje. E eu vou falar a respeito de uma situação que é sobre o Cruzeiro, apesar deste campeonato, que eu considero um campeonato que é mal organizado pela Federação Mineira de Futebol, que não tem o seu devido valor, que a arbitragem é ruim, os campos são péssimos. O Cruzeiro, na minha opinião, precisa deste campeonato, no sentido de se preparar para a Série A, que é praticamente daqui um mês e meio. Então eu vou falar a respeito disso também. Pessoal, antes gostaria de dizer também que o canal aqui do Valuzeiro é apoiado pela Cruzeiro Oficial Store do Barro Preto. Lá você encontra essa camisa 2023. Vou deixar o link para você que ainda não comprou, procurar a equipe de vendedores comandada com muita competência pelo gerente Bruno Pedra. Cruzeiro Oficial Store Barro Preto. Tá bom, pessoal? Bom, o Cruzeiro segue a sua preparação para o jogo de sábado contra a equipe do Democrata de Governador Valadares, jogo que vai ser realizado em Cariacica. Lembrando, a 8ª rodada, a última rodada dessa etapa de classificação, todos os jogos no mesmo horário, toda a rodada acontecendo às 16h30. A gente sabe, o Cruzeiro precisa da vitória e ainda de alguns resultados, ou um resultado pelo menos que lhe seja favorável. Fica de olho no jogo do Tombense, fica de olho também no jogo do Atlético contra o Ipatinga, tem o jogo também do Democrata, enfim, mas o Cruzeiro vencendo, eu penso que ele vai se aproximar da classificação, seja como o primeiro colocado do grupo C, seja como um segundo colocado geral, é claro, repito, dependendo do que o Atlético faça. E dentro disso ainda, falando deste regulamento, ontem a FMF colocou um ofício à disposição de todos, deixando de forma mais clara algo que poderia ter feito anteriormente, porque acabou acontecendo uma dupla interpretação de algumas equipes. Enfim, o que vai acontecer? Mesmo, um exemplo, hoje a equipe do Tombense é líder do grupo, tem 11 pontos. Então, os duelos serão o primeiro melhor primeiro de algum grupo contra a segunda melhor campanha. E depois, o outro duelo, o segundo melhor primeiro contra o terceiro melhor primeiro. Ou seja, praticamente a FMF esclarecendo, e acho que neste caso nenhuma dúvida. O Cruzeiro pode, por exemplo, caso seja o campeão do seu grupo, ou o Tombense, o Cruzeiro pode ter, por exemplo, o Cruzeiro pode ser o campeão do seu grupo com 14 pontos, mas a equipe do Atlético, que pode chegar a 15 pontos, não ultrapassaria o Cruzeiro, continuaria sendo o segundo melhor. O critério fica valendo mesmo o campeão de cada grupo, independente da pontuação. O Cruzeiro poderia, ou o Tombense, ou o Ipatinga, ou o Democrata, as equipes do grupo C que têm chances de se classificarem, independente da quantidade de pontos, ainda que essa pontuação seja menor do que a do segundo melhor, fica valendo o seguinte no regulamento, então.
O primeiro melhor, primeiro lugar, enfrenta o segundo melhor geral. O segundo melhor primeiro enfrenta o terceiro melhor primeiro. Então, está esclarecida essa dúvida. O Cruzeiro, que ainda nessa temporada não venceu como mandante. O Cruzeiro estreou vencendo a equipe do Patrocinense, depois empatou contra o Atlético em casa, aí jogou fora contra o América em Brasília, mando do América, perdeu, jogou como mandante contra a equipe do Pouso Alegre, perdeu, depois, também sendo mandante, empatou contra o Atlético 1-1, venceu o Vila Nova como visitante e venceu a equipe da Caldense em Poços de Caldas como visitante. O Cruzeiro vai precisar, então, vencer o Democrata a sua primeira partida como mandante em 2023. Para encerrar, pessoal, né? Já disse, o Cruzeiro segue a sua preparação no dia de hoje. Eu sei, e eu já tenho falado nos lugares que eu tenho oportunidade, acho o Campeonato Mineiro 2023 um campeonato que consegue ser ainda pior do que o 2022. Já começou com esse asterisco, aquela situação entre o Ipatinga, dos jogadores irregulares, a luta contra o Betim, o famoso asterisco na tabela, campos ainda piores, arbitragens péssimas. Eu vou citar aqui alguns exemplos, né? O Matheus Vital ficou de fora em um lance que o jogador sequer foi expulso. O Daniel Júnior deve ficar de fora, por exemplo, do jogo contra o Democrata de Sete Lagoas, também por uma entrada muito ruim, que a expulsão só foi feita depois de análise do VAR. Gol anulado do Gilberto contra a equipe de Poços de Caldas, numa mudança de protocolo, né? Sempre se recomenda hoje em dia que deixe o lance seguir. Enfim, é um campeonato ruim. Rodada após rodada, a gente vê arbitragens, por exemplo, que se apoiam cada vez mais no VAR. A qualidade dos gramados, então, não preciso nem citar. Mas o Cruzeiro, na minha opinião, ele precisa desse campeonato exatamente por conta do desafio de aqui a 45 dias, praticamente, quando será a sua estreia no Campeonato Brasileiro, dia 15 ou 16 de abril. Então, entendo que é um campeonato ruim, desvalorizado pelos próprios organizadores, mas o Cruzeiro, nesse sentido, por exemplo, o Cruzeiro chegando às semifinais, significa o Cruzeiro ter aí pelo menos mais 2 jogos para colocar à prova o seu elenco e também para que o técnico Paulo Pessolano, juntamente com a diretoria de futebol, possa observar o que ainda necessita ser feito em termos de reforços, que é claro, o Cruzeiro e todo o cruzeirense e todas as pessoas que trabalham lá sabem que o Cruzeiro hoje tem urgência em zagueiros também, lateral esquerdo, aliás, lateral esquerdo que segue sendo a única posição que o Cruzeiro ainda não conseguiu contratar em 2023. Então é isso, o Cruzeiro precisa disputar este campeonato, precisa de mais jogos nesse campeonato, que mesmo sendo um campeonato ruim, porque as pessoas que o organizam fazem questão que ele seja ruim, é importante para o ano de 2023 do Cruzeiro, já que são os jogos que o Cruzeiro tem à disposição no calendário, porque entra na Copa do Brasil apenas nas fases apenas já na sua terceira fase. Tá falado? Pessoal, então estamos voltando aqui com o canal do Valuzeiro. Esporadicamente, pelo menos 3 vezes por semana, irei postar algum vídeo, emitindo alguma opinião, uma análise pré-jogo e também, é claro, sempre com as análises pós-jogos. Tá falado? Um grande abraço, vem comigo, tô contigo. Até a próxima.